Olá, queridos, queridas do Senhor, bem-vindos a mais uma escalada. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e vamos juntos subir essa montanha com fé até o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Como sempre lembro, se inscreve aí no canal da IBG, manda seus comentários, as suas sugestões de temas, e para que possamos aí juntos desenvolver e aprender mais e mais a palavra do Senhor. Na escalada de hoje eu continuo falando sobre o Sermão do Monte e quero ler Mateus capítulo 5, verso 10 e 12 a 12, que diz: Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É interessante que Jesus nunca prometeu para os seus discípulos uma vida cheia de riquezas. Jesus nunca prometeu para os seus discípulos que iriam andar com carros luxuosos. Ele não prometeu mansões. O que ele prometeu e garantiu seriam perseguições, dias difíceis. Ele inclusive vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Graças a ele não parou na vírgula, mas ele diz que além das aflições, que éramos para ter ânimo, pois ele havia vencido o mundo. Ele já venceu tudo isso. Mas ele não prometeu um mar de rosa. Nesse mar de rosa existem espinhos. E os discípulos, ele vai dizer: olha, estejam felizes quando lhes perseguirem, quando lhe caluniar. E aí a gente acha assim, o que Jesus quer ensinar com isso? Que vale a pena sofrer? Queridos, entenda o seguinte: quando Jesus diz, felizes são os que são perseguidos, felizes são os que são maltratados, primeiro a gente precisa entender o contexto. Jesus está falando para um público onde sofria com a opressão de Roma. Eles eram oprimidos por Roma, e também havia uma religião que os perseguia, pois os cristãos do tempo de Jesus, ou seja, aqueles que vão seguir a Cristo, após principalmente a sua morte e ressurreição, seriam perseguidos pelos religiosos daquele tempo, pois eles não viam com bons olhos essa situação. Então Jesus está dizendo: a partir do momento que vocês começarem a me seguir, vocês vão ter muitas dificuldades. Na história da igreja, conta-se que os cristãos, antes de serem batizados, muitas vezes levava-se tempo até esse batismo, pois aqueles que os discipulavam ensinavam que a partir daquele momento eles poderiam morrer. Sim, porque poderiam ser perseguidos, maltratados, para que negassem a fé em Jesus. E por que isso acontecia? Em alguns momentos por perseguição religiosa, em outros momentos também porque esses cristãos denunciavam as corrupções feitas pelos aqueles que tinham poder, como por exemplo o imperador, os governadores. Muitos deles foram jogados nas arenas para serem comidos por leões, porque eles denunciavam aquele tipo de corrupção. Um grande exemplo disso é o próprio João Batista, que foi decapitado. Lembram da história? Ele foi decapitado porque ele denunciava o adultério daquele líder, daquele político do seu tempo. Também, muitas vezes eles eram também perseguidos por causa das injustiças que eram feitas com os outros. Irmãos, a gente vive num país que não há perseguição religiosa, ao menos por enquanto. Nós podemos abrir a igreja,
podemos fazer um culto na nossa casa, eu posso carregar a Bíblia debaixo do meu braço. Enfim, eu posso ir para a praça central e pregar o Evangelho. Não vou ser preso por isso, não vou ser morto por isso. Mas aqueles que vão contra as injustiças, aqueles que realmente olham as misérias, que falam contra a corrupção, né? Não só política, mas todo tipo de corrupção, aqueles que realmente querem exercer o Evangelho ao seu tempo, no seu tempo, contra tudo aquilo que acontece, contra o necessitado, contra o pobre, enfim, aqueles que querem viver o Evangelho sofrem perseguição, são caluniados, são realmente perseguidos e maltratados. Porque estão a favor da verdade, estão a favor do Evangelho, estão a favor da Bíblia. Não conseguem conviver com a justiça. E farão de tudo para que, pelo menos ao seu redor, se possível for, melhore o mundo. Vão procurar viver uma vida pautada no Evangelho, não uma vida dedicada à religiosidade, mas uma vida onde pensa no bem, leva o bem. Então, quando Jesus diz que bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, são aqueles que colocam em prática o Evangelho de Jesus. E vão sofrer sim, vão sofrer calúnias, vão sofrer com zombarias, vão ser taxados e rotulados por diversas coisas, mas entendem que são felizes não porque gostam de sofrer, mas são felizes porque entendem que estão fazendo o que é correto em nome de Jesus e por Jesus. Entendem que são perseguidos e até são mortos por muitas vezes, ameaçados de morte. Por quê? Porque estão vivendo na prática o Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente vive a prática do Evangelho, quando a gente vive realmente a Bíblia, nós vamos incomodar os outros. Não é religiosidade, não é fanatismo e nem farisaísmo que eu estou falando. Eu estou falando de ter uma vida correta com o Senhor. A gente vai ser taxado de bobo, a gente vai ser taxado de certinho. Ah, por que devolveu o troco? O problema é da pessoa. Sabe aquele negócio assim, me dei bem, ganhei, o cara me deu dinheiro a mais no troco. Não, você não se deu bem, você foi corrupto. Porque o outro que devolveu, não é que ele foi bobo. Ah, ele foi honesto. Também é honesto. Mas se ele conhece o princípio bíblico, ele prejudicou o outro, se ele não devolver. Então ele devolve. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente e preparado para toda boa obra. Ou seja, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos instrui para a vida. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos acompanha, sempre na escalada, procure desenvolver a sua vida à luz da palavra de Deus, pois somente a palavra de Deus é que modifica o homem de dentro para fora e faz com que o homem consiga realmente voltar a ser a semelhança do nosso Deus. E aí sim, a gente vai olhar para o injustiçado e a gente vai buscar nas melhores formas possíveis e cabíveis a cada um de nós a forma de ajudar aquele necessitado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, pedindo ao Senhor que enche o teu coração de sede, de fome de justiça, e que mesmo que venham as perseguições, você vai entender que está fazendo a vontade de Deus e está no caminho certo. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a ter fome, a ter sede pela Tua palavra, a praticá-la, a colocá-la, ó Deus, em prática no nosso dia a dia. E, ó Deus, denunciar mesmo as corrupções, os erros, mas sempre olhando para dentro de nós. Veja, Senhor, se há em nós aquilo que desagrada, aquilo que te ofende, para que possamos, aí sim, ó Deus,
Não agir de forma simplesmente religiosos e pautados, ó Deus, em tarefas, mas pautados pelo Teu Espírito Santo, na prática do bem, para que, Senhor, o bem avance e pessoas sejam, ó Deus, transformadas pelo teu amor e pelo Teu sangue, ó Deus. Ó Pai, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos rotulados, mesmo que sofremos por isso, ó Deus, que possamos ter a felicidade de entender que passamos por isso, pois estamos fazendo a Tua vontade. É assim que eu estou orando, ó Deus, e é assim que eu peço. Faça isso em mim, faça isso na vida dos meus queridos que nos ouvem. É assim que peço ao Senhor. Amém e amém. Deus abençoe. Se você tem o desejo de conhecer um pouco mais de Jesus Cristo, coloca aí nos comentários, nos mande uma mensagem pelo Facebook, se você pegou o link por ali, e nós vamos entrar em contato com você. Bem-vindos, sempre a Escalado, e vamos escalando aí com fé, sempre em rumo ao trono da graça de Deus. Tchau.